Hoje, o que se fala em relação a tempo de recuperação e como saber se o atleta está pronto para voltar? Hoje o tempo é assim, no mínimo 9 meses, tá? Ponto. É o que tem na literatura, né? E quando a gente fala em mínimo, é mínimo. Então isso pode se levar 9, 10, 11, 12, 13 meses, enfim. Vai depender das características individuais do paciente, tá? Mas hoje a gente tem muito claro também os critérios que a gente deve usar, tanto para progredir no tratamento, quanto para pensar numa alta. E esses critérios são bem amplos, né? Então a gente tem, né, hoje assim, um risco muito maior, né, de o paciente ter uma relesão, seja uma reruptura do LCA ou algum tipo de lesão associada ainda no joelho, se a gente não obedecer esses critérios, né, esses critérios principalmente de progressão, e se a gente acabar dando alta para o paciente. Só que a gente tem que saber o seguinte, né? Se eu estou trabalhando com um paciente que ele é de alta performance, ele está dentro de um clube, ele depende disso para viver, né? Ele tem patrocínio, ele tem os ganhos financeiros, eu tenho toda uma estrutura voltada para a reabilitação desse paciente, né? Agora tu pega um cara que é amador, né? Que faz, vamos pegar o CrossFit, né? E que daqui a pouco ele rompeu o LCA, ele vai ter que, né, fazer um procedimento cirúrgico, né? Lembrando que também a gente tem a opção de tratamento conservador, porque isso também evoluiu muito, né? A gente tem uma capacidade de cicatrização do LCA, né? Ela é muito mais baixa, por exemplo, do que o LCP, que funciona muito bem conservador, né? Mas, cara, se eu rompi o LCA e a minha demanda esportiva ela é baixa, eu não tenho sensação de falseio, eu tenho índices de força muscular adequados, né? Eu tenho um bom controle neuromuscular, talvez o tratamento conservador ele funcione para mim, né? Os níveis e os índices de desenvolvimento de osteoartrose comparados com, né, grupos que fizeram cirurgia, eles não são muito diferentes. Em alguns estudos os níveis funcionais também não são muito diferentes. Vai muito da demanda. Agora, se eu quero jogar bola, se eu quero fazer giro, movimento de pivot, mudança de direção brusca e tenho essa sensação de instabilidade, a cirurgia ela é a indicação absoluta, né? E aí eu tenho fases que eu divido essa reabilitação do LCA, né? Uma fase que normalmente a gente utiliza, né, a fase 0, na verdade, como um pré-operatório, que isso também a gente sabe que é hoje super valorizado, e que isso não existia antes, né? Rompeu o LCA, sai correndo, vai operar logo isso aí, porque senão a tua osteoartrose vai vir muito mais precocemente. Hoje a gente não precisa ter essa pressa toda para fazer a cirurgia, a gente pode pensar num pré-operatório. Bom trabalho de reforço muscular para não perder massa, baixar edema. Né? Baixar edema, preservar a amplitude de movimento, ganhar, né, volume, força, resistência muscular, manter um controle neuromuscular adequado, né? Só que isso é muito individual, né? Eu tive pacientes que a gente combinou, a gente vai fazer 4 semanas de pré-operatório para depois a gente operar. Cara, chegou na segunda semana, cara, eu tô com o meu joelho muito, tá falseando muito, tá instável, tá chato, parece que eu vou movimentar, parece que meu joelho sai do lugar. Cara, vamos operar então. Né? Se tu tá preenchendo os critérios, o edema não tá muito grande, se tu tá com um pouquinho ainda de trofismo muscular, um pouquinho de força, vamos operar. Então é muito individual, né? Mas a gente divide então essas fases em 0, né, que seria um pré-operatório, que vai durar aí, o ideal é que dure 4 semanas, mas que a gente atinja esses objetivos, né, funcionais. Depois a fase 1, que é a recuperação da própria cirurgia, onde tu tem muito edema, tu tem muita inibição, né, artrogênica, a gente tem que despertar esse quadríceps, tem que ganhar aquela extensão completa, que hoje também, né, a gente vê como mais importantes, né, essa questão de ganhar toda a extensão, ganhar toda a flexão, né, isso é o nosso carro-chefe no pós-operatório imediato, né? A gente não precisa pensar em já ganhar força, em já fazer agachamento, não, calma, primeiro a gente precisa drenar edema e ganhar mobilidade. Depois que a gente conseguir isso, aí sim, né, a gente vai pensar em ganhar força, resistência numa fase 2, para depois a gente começar a fazer os exercícios de agilidade, para depois numa fase 4 ser a fase, né, que a gente chama aí de return to play, e uma fase 5 que seria os períodos de manutenção, porque é o que eu falo para o paciente. Cara, tu operou o joelho, tu operou o LCA, tu tem uma mudança estrutural muito grande dentro da tua articulação. Então assim, o teu joelho agora ele é especial, ele tem que ter um cuidado durante muito tempo. Tu não pode simplesmente, né, ir na fisioterapia, o médico me deu 30 sessões.
Depois que eu acabar as 30 sessões eu vou para academia e depois da academia eu vou voltar a jogar futebol. Não é assim que funciona. Só que também não é fácil tu convencer o paciente. Exato. Ainda mais a paciente passar leigo, né? por todas essas fases, né? Porque ele é leigo, porque ele não sabe exatamente o que aconteceu, porque daqui a pouco o amigo dele que rompeu o LCA 10 anos atrás voltou em 6 meses e está super bem, porque pode ter dado certo mesmo, né? E outra, né? Ele tem uma parte financeira também envolvida nisso, né? A reabilitação do LCA é um custo bastante elevado. Sim. Imagina, né? Se a gente for fazer tudo o que a ciência me diz, eu vou ficar 9 meses com esse paciente, trabalhando aí que seja 3 vezes por semana, cara, vai dar uma grana, uma grana boa. Né? Então, assim, para nós é um caso ótimo para trabalhar. É um caso ótimo. Né? Mas às vezes o paciente também não tem disponibilidade de tempo, precisa trabalhar, tem todo uma outra todo cenário. Um contexto, né? Contexto. Nesse caso assim, de pós-cirúrgico, a gente vê grandes diferenças entre atleta de alta performance e o cara que é amador. Sobre tipos de enxerto, então a gente tinha ali o patelar, depois veio a parte dos isquios ali. Hoje já se utiliza outros enxertos, acho que enxerto de porco, enxerto de cadáver, já se utiliza esses outros enxertos? Cara, são mais comuns? Não, o enxerto mais comum hoje é o enxerto dos flexores, né? Alguns cirurgiões ainda têm, né? Isso é uma coisa bem específica do cirurgião, ainda utilizam o enxerto do tendão patelar, né? Então esses dois ainda são vastamente os mais utilizados. Não se tem assim uma diferença muito importante entre o tipo de enxerto, tá? Que isso é uma coisa também discutível, né? Alguns estudos falam que o enxerto de tendão patelar ele deixa uma instabilidade rotacional menor, mas ao mesmo tempo o enxerto de tendão patelar ele acaba gerando muita tendinopatia durante aquela fasezinha que a gente vai começar a progredir carga, né? Fazer mais exercício de força, de resistência. Ao mesmo tempo, né, o enxerto de isquios tibiais, né, o enxerto de flexores, ele acaba aumentando também o risco de eu fazer lesão muscular na posterior no longo prazo. Então, cada tipo de enxerto ele tem uma peculiaridade, a gente tem que saber respeitar isso. Né? O cara que faz tendão patelar perde muito volume, muita força de quadríceps, é uma coisa absurda. É absurda. Assim, né? Os enxertos, né, sintéticos, enxertos de cadáver, enxerto de outros, né, outros seres, digamos assim, outros seres. Eles não são muito utilizados. Sim. Né? A não ser assim, né? Usei os dois patelares, já usei os dois. Usei tudo que eu tinha para usar. Os flexores, usei os dois patelares. Bom, a gente teve um caso, né, no Inter de um atleta que tinha feito primeiro a lesão do LCA e ele fez por enxerto de flexores, depois ele fez um enxerto de tendão patelar e aí ele fez a terceira lesão. Né? Tirou dos lados? Ele fez enxerto de cadáver. Tá? Porque tu tiraria o patelar ou o semi-rígido, do cadáver, né? Teoricamente sim, né? Mas ele fez um enxerto daí de cadáver. Até onde eu sei, né? A gente ainda se fala eventualmente. Depois dessa terceira lesão, ele não rompeu mais o LCA desse joelho, mas ele acabou rompendo do outro 2 anos depois. Né? Está dentro do normal. Tá dentro do normal. Ele fez uma lesão, acho que foi 2016, 2018, 2020 e depois de 2022, 3 num lado e 1 no outro. Então assim, e pior que o cara tá jogando ainda em alto nível. É impressionante, né? A resiliência desse cara e a capacidade de literalmente sobreviver a um joelho problemático. Né? Mas então são mais ou menos essas as opções. Né? Hoje tem também alguma discussão assim, né? Sobre daqui a pouco o tipo de esporte que o indivíduo pratica e o tipo de tendão. Exemplo, né? Daqui a pouco o cara joga vôlei, né? Que envolve muito salto. Será que daqui a pouco para esse indivíduo não é melhor usar um enxerto de flexores, porque o tendão ele vai estar sendo submetido a muita carga dentro desses saltos? Se tu pensar no futebol, muita aceleração, muito isquios tibiais. Daqui a pouco será que não é melhor utilizar um tendão patelar de enxerto? Mas isso ainda não tem muito claro, isso é tudo muito discutível. O que conduz mesmo é a experiência do cirurgião, né? A prática clínica que ele tem, e aí ele vai optar. Mas são questões interessantes, né, para a gente discutir aí, até com o próprio cirurgião, né, por que ele utilizou aquilo. Uma outra questão que eu acabei não falando é o reforço extracapsular, que é muito utilizado em indivíduos de atletas jovens, né, que fazem ali toda uma questão de preparação do componente lateral, né, que se chama o método da cirurgia de Lemaire, uma metodologia francesa já bem antiga, que às vezes é utilizado associado à utilização do enxerto para reconstrução do LCA, que protege mais a articulação
E como o atleta jovem, né, entre 16 e 20 anos, eles têm um risco elevado também de fazer uma relesão, também às vezes é associado isso como técnica cirúrgica. Eu não sei se tu lembra que utilizavam antes um botãozinho. O endobottom. O endobottom, isso não se utiliza mais. Cara, eu não tenho visto mais. Eu acho que tinha uma função também de segurar melhor. Era um método de fixação, né, do enxerto, mas até onde eu sei ele não foi assim levado muito adiante. Acho que não deve ter dado muito certo.